Oi, gente. No Show Business de hoje, o assunto é saúde e empreendedorismo. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco Edgar Corona, fundador e CEO do grupo Smart Fit. Formado em engenharia química, ele trabalhou na indústria de açúcar e álcool da família. Para depois, em meados dos anos 90, optar por algo totalmente diferente. Ele hoje comanda um grupo formado por mais de 1.000 academias em 14 países. Vamos falar agora com Edgar Corona, criador do grupo Smart Fit. Conta pra gente, como é que foi essa transformação? Indústria de açúcar e álcool, academia? Isso foi um negócio interessante, né? Eu me formei em engenharia química, fui trabalhar na empresa da família, açúcar e álcool, é um ramo que eu adoro, acho que é uma solução para o Brasil, ainda mais agora o petróleo alto, tudo tal, energia vai ser importante para a gente, né? Mas em 95, eu fiz um investimento numa pequena academia e, ao mesmo tempo, entrou a terceira geração da família, eu saí da empresa. E essa primeira academia era uma academia muito torta, né? Era uma academia na Santo Amaro, né? Eu uso dizer que Aqui em São Paulo, né? Era um momento que o Brasil estava andando bem, né? Plano real, está tudo funcionando, então os erros desapareciam menos. Mas era um projeto errado porque era um puxadinho, né? Você ia aprendendo, foi aprendendo com os erros, copiando alguém que, usando como benchmark, uma operação muito grande. Mas era um hobby? Não, era um investimento, tá certo, pequeno, que depois, quando eu saí da empresa da família, eu falei, deixa eu dar uma olhada nisso, né? E como estava tudo torto, eu falei, deixa eu ver como é que conserto. E aí fui tentando consertar, mas assim, teve muita pinga e muito tombo, né? Quer dizer, acho que eu tive muito erro, né? Coisa do tipo, a gente tinha lá uma academia que era para ser de natação e a coisa não andava, né? Era na Avenida Santo Amaro, até num ponto bastante interessante, mas num projeto errado de um arquiteto que nunca tinha feito academia. Tá. Então, batia vento na criançada, aí daqui a pouco, falei, não, precisa fazer uma musculação. Aí você põe a musculação, mas também não ficava uma musculação boa. Aí falei, não, agora precisa botar ginástica. Aí põe ginástica, também não ficava bom. Aí põe jiu-jitsu. Aí depois descobrimos que o estacionamento também não dava certo. Ou seja, erramos no projeto. Mas daí isso serviu de lição, né? Em dois momentos de empreendedorismo. Você precisa ter caixa, vai ter um segundo cacife para corrigir o que você fez no primeiro, porque todo negócio parece maravilhoso, depois parece um desastre. E depois passa a ser um negócio interessante. E aí a correção foi na Biorritmo Paulista, que a gente traz o Alimentando, faz uma decoração espetacular e passa a entregar um produto muito consistente com o mercado. Então, a Biorritmo começa a dar certo, né? O que seria um produto consistente com o mercado, de acordo com o mercado? Eu acho que o primeiro tinha uma experiência muito ruim, né? Tá. E o segundo é assim, acho que até hoje, reformatando um pouco isso, quando as pessoas vão praticar atividade física, a sala de aula, como é que chama? As máquinas são todas ferramentas para você levar o sujeito de um ponto A para um ponto B. Ele quer ter resultado. Só que quando você pega uma sala de yoga, por exemplo, não pode ter, na mesma sala, você ter da aula de yoga, da aula de fit dance, da aula de circuito. Quem entra numa sala de yoga quer viver uma experiência da Índia, né? Quer ter aquela... Quando você entra numa sala de circuito, você quer ter uma iluminação, uma diferente. Quando entra num bootcamp, você tem que estar numa garagem, né? Então, assim, eu preciso... Criar diferentes ambientes. Preciso me arremeter a um lugar que tudo no entorno relembra o que eu estou vivendo. E isso ajuda, como ferramenta, a pessoa, vamos dizer, ter um pouco mais de incentivo, de ânimo, porque ele está vivendo... Isso você fez na Biorritmo. Na primeira? Isso, né? E aí, acertou? Acertei, né? E aí fui acertando, errando, e o acerto e erro, algumas coisas foram acontecendo, né? Eu tinha uma oferta maior, fui reduzindo a oferta, então eu fui para fora, fui ver quem crescia, como crescia. Então, na minha cabeça, assim, quem crescia fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, tudo, tinha uma oferta mais limitada. Era uma academia com uma sala de musculação, 2 salas de aula e sala de bike. Tá. Então, você conseguia ser mais consistente no que você entrega. Em vez de ficar na dependência, vamos dizer, de cada um da sua aula, que você não consegue controlar a qualidade, você passa a ter consistência de processos de entrega, né? E outra coisa que deu muito certo foi que a gente foi reduzindo o tamanho das lojas. E por quê? Porque o trânsito da América Latina como um todo, porque as cidades são desordenadas, né? A hora que você olha uma cidade, vamos dizer, de colonização espanhola, tem a praça central com a igreja, a prefeitura, tal, tudo, e a cidade cresce em círculos no entorno. Tá.
E a cidade portuguesa, o cara faz a rua da praia, depois outra rua, depois faz um monte de ruazinha, o que acaba sendo uma cidade planejada, não é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, o cara pega lá uma freeway, que 10 minutos de carro é 6 quilômetros. Aqui, para sair do Morumbi, para você chegar no Cidade Jardim, é 20 minutos. Então, nenhum cliente vai sair daqui para treinar lá embaixo. Tá. Então, não adianta fazer academias grandes. Eu me lembro quando a gente abriu, a Fórmula captava gente do fundo da Cantareira, para chegar, do Alpes da Cantareira, para chegar no Iguatemi, no Eldorado. Só que a cidade foi piorando, a velocidade média do trânsito piorou, e essas academias muito grandes passaram a ficar ociosas. Como eu tinha feito coisas menores, eu conseguia ter mais gente por metro quadrado. Então, era como se fosse varejo. E um custo menor. Um custo menor. Aí você fazia margem. Aí comecei a crescer. Aí começou a dar certo. Nossa, em quantos anos você fez? De 96 a 2007, né, 2008, nós fomos reformatando e estávamos com uma Biorritmo funcionando bem em 2008. Né? E aí eu falei, estava te contando, fora do ar, que eu fui num café lá na Paulista, na Rocha de Verde, e uma moça virou para mim e falou assim, por que você não faz uma Biorritmo no meu bairro? E era um bairro de uma renda menor. Eu falei, mas tem muita gente? Ele falou, tem. E quanto você acha que dá para pagar? Ela falou, não, você pode, uns 50, 60 reais, vai ter muita gente. Eu falei, puxa, eu pensei, quanto você cobrava na época? Só para ter uma ideia. 250. Tá. Não era 5 Na hora que você ouviu 50, o que você... Vai funcionar. Eu fiz a conta do aluguel e tal, falei, não para de pé. Mas aí eu tive a sorte de ser convidado por um cara dos Estados Unidos, que era um guru, que fazia uma mesa redonda de donos de academia. E a turma falava de uma tal de Planet. Não, a Planet na minha cidade, a Planet fez isso, tal, tudo fez. Peraí, esse cara está com 800 lojas, cobrando 10 dólares e 20 dólares. Eu liguei para ele, tentei marcar, ele não me atendia. Uma hora eu peguei um carro, fui lá. Fui até Boston, de Boston 5 horas de carro, fui na sede, falei, vamos lá para o Brasil? O cara falou, não, esquece. Brasil, estamos crescendo aqui, eu gosto de ficar tomando cervejas no Mobil, não vou para o Brasil. Aí falei, então me mostra uma loja tua. Eu fui na loja dele, ele me explicou, mas por que isso, por que aquilo, tal, duas informações. Ele foi, fala, como é que você achou o teu preço? Foi tentativa e erro. E o segundo era, por que você faz ela tão feia? Ele falou, não, porque se eu fizer bonita, a turma vem. Eu falei, mas não é para vir? Ele falou, eu não posso fazer isso, eu tenho que atender aquela turma, né, daquele bairro da moça do café. Né? Então eu voltei para o Brasil e falei, vou fazer uma academia, academia bem enxuta nesse formato dele, que era musculação e cardio, mas eu falei linda, chamar um arquiteto de varejo, desenhar a academia, usar os melhores equipamentos, a ponto de, quando o pessoal do Pátria foi investir, falou, mas qual das duas é high-end? Qual que é a mais sofisticada? A Smart ou a Bio? Porque a gente pegava uma fatia de mercado, inclusive... A Smart é mais barata que a Bio, é isso? Muito. Smart hoje está a faixa de preço em torno de 95, 100 reais de ticket, né? E a Bio está em torno de 250, 300 de novo. O que uma tem a mais que a outra? Eu acho que assim, tem algumas experiências diferentes. A Biorritmo de 2009, 2010, não é a Biorritmo de 2014. A 2014, quando ela estava bastante lucrativa, eu olhei e falei assim, nós temos um problema. Ela está lucrativa, mas com o desenho da Smart, que depois a gente agregou uma sala de aula, a Biorritmo passa, a Smart passa a competir com a Biorritmo por alguma parcela do público da Biorritmo. Então, eu chamei o time, são dois times diferentes, falei, ou a gente se reinventa aqui, ou a Smart vai acabar com vocês. E aí a reinvenção foi... E os dois filhos seus? Dois filhos meus. A reinvenção foi indo para fora, vendo diferentes estúdios, com diferentes experiências, e foi, bom, vamos fazer o seguinte, vamos transformar isso, a Biorritmo, num molde de estúdios. Né? Então, você tinha 5, 6 experiências diferentes dentro da mesma instalação, de forma que o cara falava, hoje eu vou fazer cardio, hoje eu vou fazer bike, hoje eu vou fazer o Race Bootcamp, que é uma tendência, que é uma aula circuitada, intervalada, hoje eu vou fazer yoga. Então, essas 6 unidades, 6 experiências permitiam 30, 40 pessoas por sala. Então, assim, num peak hour, você trabalhava 260 pessoas com 6 professores. Então, a folha cai pela metade, a rentabilidade por metro aumenta e a gente reformata, vamos dizer, o modelo passa da dinheiro. Edgar, você está dando aqui receita para o concorrente, né? Mas a turma já veio, copia, né? Eu não fui copiar os outros também, né? Fui dar uma olhada, tudo que é bom. O negócio é ser eficiente, né? Eu acho que sim. Eu estava no evento da Biorritmo essa semana e falei, olha, eu fui para Miami agora até, e tem um bairro lá que tem muita academia. Eu entrei em todas, fui ver tudo, falei, pô, essa ideia é interessante. Quer dizer, ter humildade de achar que todo mundo que está dentro do mercado
tem alguma entrega consistente, você tem alguma coisa a aprender com alguém. Né? Não pode ter a soberba de achar que você é o maior. A gente, maior, aí já foi pequeno. O ser maior é episódico, consequência de ser humilde e de entender. E de ouvir, e de enxergar e de pesquisar, né? E depois não ter vergonha de implementar e testar, para ver se o cliente gosta. Né? Edgar, me diz uma coisa. Você faz um cálculo, eu sei que você investe em aparelhos de primeira qualidade, né? A amortização desses aparelhos é referente ao custo? É médio, longo prazo? Como é que você considera isso? Não, na verdade, assim, que a gente foi vivendo, a hora que você pega... lembrando um pouquinho coisa de carro, né? Você tem os aparelhos de musculação, eles têm uma vida mais longa. E por que eles têm uma vida mais longa? Porque a estrutura, que a gente chama a estrutura de metal deles, que a gente chama o esqueleto, ele não mudou. Você pegar um aparelho da Technogen Selection de 5, 6, 10 anos atrás, é o mesmo de hoje. Tá. Né? Então, você vender um carro 2001 e você comprar um 2002 exatamente igual. Entendi. Então, o que você tem que fazer? Conservação. Você tem que fazer o seguinte, a cada 5, 6 anos, você faz um retrofit completo, troca a poltrona, troca os pesos, troca o cabo, tudo, mas a estrutura, o esqueleto, ele não mudou. Não mudou o formato. Então, isso aqui dura 12, 13 anos. Né? Então, uma máquina boa, né, de qualidade, você consegue levar ela longa. A máquina, o cardio, que é esteiras e tudo, tem inovação tecnológica, né? Interface com o celular, né? Tem algumas coisas que vão melhorando ao longo do tempo. Então, essa a cada 5, 6 anos a gente troca. Então, isso dá uma amortização aí de um custo médio nos 7% vamos dizer, de custo de manutenção sobre receita ao longo do período todo. 7%? Sobre o valor da receita. Essa é a taxa básica de juros no Brasil hoje, um pouquinho mais alto. Eu quero conversar sobre isso, investimento e mercado financeiro. Pois não. Te interromper um minuto. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com Edgar Corona, fundador e CEO do grupo SmartFit. Edgar, você hoje é uma companhia aberta, resultados transparentes. Qual é a média de retorno do investimento? A gente procura fazer dentro de uma loja, tá certo? Alguma coisa entre 45 e 52, 53 de margem bruta, né? Essa expectativa. Essa é margem bruta, margem bruta. E uma loja, ela dá um retorno, dependendo da geografia, tudo, e dependendo do local que ela está, entre 3,5 e 4 anos e meio. O que a gente procura é a nossa meta de retorno, né? Tá. Lembrando que a gente está em 14 países, né, Sônia? Então, você está em 14 países, porque aqui a taxa de juros no Brasil... Eu acho que assim, México um pouco mais... Tem lugares mais baratos, tem lugares um pouco mais caros, né? Os impostos de importação mudam de país para país em função de acordos. Então, se chega no México, tem o ALCA, que, vamos dizer, você compra dos Estados Unidos direto, sem imposto. Quando você traz máquina para o Brasil, você tem 220% de imposto. Então, 220% de imposto? O ICM, IPI, imposto de importação, tudo acaba, sob o preço FOB, a gente acaba tendo 220 contra uns 15, 20, 30, 25% no México, né? Dá uma diferença substantiva na hora de você montar a academia. Agora, Edgar, você cresceu desse jeito sozinho, você tem sócios, você tem investidores, como é que funciona? Fui aprendendo bem isso, né? Em 2009, nós começamos, quando a gente vê o Smart, a gente começa a falar, puxa, um modelo muito interessante, mas a gente precisa fazer uma ocupação e a gente precisava de muito caixa, né? Aí nós tivemos a sorte de ter o Pátria entrando de sócio. O Pátria entra em 2009, né? Assim, a gente fez uma primeira injeção de capital. Naquele momento, eu falei, isso é muito dinheiro, eu não vou conseguir fazer tanta loja, né? Eu não tenho mercado para tudo isso, porque a gente estava olhando numa dimensão de biorritmo, né? Aí, quando chegou em 2012, a gente abre México, então a gente abre uma outra geografia, que era metade do Brasil, que também não tinha esse produto, porque nós fizemos uma disrupção de mercado, né? Inclusive criando sistemas de recorrência. O software de recorrência que nós criamos em 2009 não tinha no Brasil. Tá. Inclusive, o criador do software, o cara que fez o programa, depois saiu, foi para uma empresa que acabou sendo comprada pela local web, etc, etc. O semente inicial foi o que a gente fazia dentro da Smart, que era
débito no cartão ou débito na conta corrente, né? 2 preços só, então isso é muito simples, né? Comprei, debitei, está matriculado, né? Fazer tudo online. Passa na catraca? Passa na catraca. A catraca, não desenvolveu uma catraca própria, um design, que agora já tem o face recognition, mas com máscara, nós vamos deixar um pouco mais para frente, né? Mas a hora que não tiver, vai simplificar. Reconhecimento de face, né? Para não ter aquela história. E aí começamos a fazer, quando chegou em 14, nós fizemos outro round, porque precisava de mais caixa. Aí, nesse momento, entram alguns investidores, junto com isso o JC, que é um grande parceiro nosso, né? Um pouco mais para frente, a gente faz um private, fizemos um roadshow para fazer IPO ou private placement em 2019, e aí a gente engorda e melhora essa base, tá certo? Nesse momento entra a Dynamo, entra o CPPIB, né? E aí o JC reforça a presença, e aí alguns outros, através de um veículo do Pátria, Temasek, o TPP, etc. Então, uma base bastante consistente. Você é CEO, né? CEO. Você é sócio controlador? Não sou controlador. Quem controla o grupo hoje? Não, é assim, eu tenho um acordo junto com o Pátria, a gente tem um comando, mas a gente tem uma relação muito transparente e muito importante, vamos dizer, o que GIC e CPP agregam com a gente no conselho. Essa história de você ir para capital aberto tem uma vantagem, as perguntas são espetaculares, a gente aprende todo dia. A gente começa, eu acho que essa vida de você pegar um cara tipo o quê? Você tem alguma pergunta que te não, acho que, assim, surpreendeu? Não, acho que, na verdade, assim, o pessoal é muito consistente, né? Então, as análises que eles fazem, né? Vem com um monte de informação que você fala, pô, peraí, só tem pergunta boa, só tem pergunta que faz a gente voltar para trás, tá certo? É outra cabeça, né? Mas é uma cabeça financeira. Não, mas é uma financeira, é o contrário. Eu acho que, assim, essa turma olha esse negócio, tem métricas de outros setores, tem métricas de retorno, tem métricas de peers nossos, quer dizer, outras academias de outros lugares. Tá. Então, ele compara com uma Basic, do René, que é meu amigo, compara com, fala, o cara está tendo isso, essa é a métrica, esse é o retorno, esse é o custo, isso. E aquilo vai de alguma forma, entrando nos teus KPIs, né? Fala, eu preciso, isso aqui está errado, nós precisamos melhorar nisso aqui. Então, essa história de você ter esses calls com esses investidores, seguramente tem tornado a empresa mais eficiente, né? É bom para a gente. Edgar, eu estou aqui com uma curiosidade. Tantos alunos, quantos alunos você tem, aliás? Hoje nós estamos com 2.900.000. 2.900.000? Isso, é mesmo. Quantos assim, no Brasil? No Brasil é metade disso. Assim, bastante, hein? Bastante. Nós crescemos. No Brasil, assim, a gente está quase ao que nós tínhamos pré-pandemia. É que nós temos um lado online, que nós temos dois, aliás, na verdade são 13.100, e nós temos 400.000 alunos do Queima Diária, que é um lado online, que é só aula online. Que surgiu com a pandemia ou já tinha? Não, nós vínhamos acompanhando, isso é um formato diferente, né? Era uma empresa que estava no mercado, que quando começou a pandemia, a gente fez um investimento, ficou sócio deles, né? Ficou sócio controlador, e passou a ter um crescimento bastante substantivo, né? Então, ela chegou a 420.000 alunos, que é o que ela tem hoje, né? Edgar, o que você sentiu há quase 2 anos, vai fazer 2 anos aqui, né, de pandemia, na hora que você teve essa notícia, fechamento de tudo? Então, foi engraçado. Você panicou? Não, eu acho que isso é um filme, acho que é uma série, vamos dizer, daquelas séries de 7 capítulos, né? Que você não sabe qual que é o final. Então, assim, eu estava em Marrocos em fevereiro e comecei a ver a raia. Eu falei, pô, vai fechar tudo no Brasil. Quando chegou dia 15 de março, né, que foi esse carnaval e tudo, nós começamos a fechar e a ordem foi fecha em tudo, fecha nas 14 geografias. Porque nas 14? Fechamos nas 14. Mas, enfim, todo mundo, no mundo inteiro onde você estava, fechou? Em momentos diferentes, né? Tá. São momentos diferentes e formas diferentes de gerir o negócio, né? Cada um teve sua receita de bolo. Mas eu acho que quando chegou em março, 15 de março, nós fechamos tudo, a primeira coisa que você faz, Sônia, é falar, bom, quanto tempo isso vai durar?
E assim, se a gente voltar para o filme, você fala, isso vai, em junho está de volta, né? Fecha, evita a contaminação, evita que, né, segura a curva, abre o hospital, depois a coisa foi andando, o junho foi para julho, foi para agosto, para setembro, e em cada país, vamos dizer, teve uma gestão diferente. O Chile fechou muito, vacinou muito, e quando reabriu sem uso de máscara, etc, etc, e reabriu assim muito forte, voltando a números pré-pandemia. Tá. A Colômbia... Quando? O Chile, mais ou menos? O Chile abriu em setembro, agosto do ano passado. E quando agosto de 2021. Mas o Chile, a estratégia foi meio como é que caótica. chama? Bela adormecida. Não, todo mundo recebe, tudo fechado, não cancela nada, os planos continuam aí. Quando voltar, volta como se tivesse acordado 100 anos depois. Né? Então quando reabriu, eu falei, pô, vamos perder todo mundo, né? Porque os caras estão um ano, não pode, ninguém mexe em nada, né? Quando for abrir, vai voltar zero, né? E aí todo mundo ficou. Então o Chile foi de um jeito. A Colômbia tinha uma estratégia assim de identidade par, podia treinar no dia par, ímpar no dia ímpar. A circulação estava dividida em função de, vamos dizer, metade da turma podia circular num dia, metade no outro, mas não fechou. Par ímpar carro. A identidade do cara. A identidade? Ele podia frequentar uma academia, se ele tiver o teu RG, acaba em 7, você podia frequentar no dia tal, ou acaba em 8, era no outro dia. O rodízio de carro em São Paulo. Rodízio de carro, isso aí, foi diminuir a circulação. O Peru fez um fechamento mais rigoroso. O México teve uma coisa, o Obrador, para o país assim, ser muito pobre, ele fez o fechamento na Cidade do México, fechou algumas escolas e tudo, mas o país como um todo, né, ficou aberto. Então, quantos brasileiros acabaram indo para Cancún para fazer a quarentena, e aquilo estava tudo mais ou menos funcionando, né? Então, cada geografia foi assim. Só que, para a gente, quando chegou em novembro, Brasil? Tinha acabado a primeira onda, acabou, né? Aí, dezembro, aí nós fomos impactados por a segunda onda, que foi o janeiro, que é o nosso Natal. Porque a turma, janeiro é a promessa de ano novo, vai fazer academia. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, impactou muito a gente, né? Então, a gente passou... Existe isso, promessa do ano que vem fazer academia? A turma diz isso, mas eu acho que a história é assim, né? Ninguém se matricula para fazer academia, ninguém se matricula em dezembro. Agora, para dezembro, já vou sair de férias, já vou para o Natal, já vou aproveitar e beber e comer e tal. Aí o cara ganha uns 2, 3 quilinhos e aquelas primeiras 2 semanas dão uma concentração de matrícula. Então, a turma fala que é a promessa de ano novo, mas não é, acho que é arrependimento de ano velho. Bom, isso você deve ter aprendido muito sobre a cultura de cada país, né? Por exemplo, o Chile te surpreendeu. Surpreendeu. Né? Você achou que todo mundo ia embora e todo mundo ficou. E Brasil? Não, o Brasil teve, eu acho que assim, né? Nós tivemos, olhando para a recuperação, acho que as coisas estão voltando, né, em velocidades diferentes. Acho que o Brasil também, acho que nós tivemos, acho que um infortúnio de ter o Omicron no nosso setor junto com a influenza em janeiro. Os Estados Unidos foi em dezembro. Então, naquele momento que a turma ia voltar, isso reduziu um pouco... Arrependimento de fim de ano ou promessa assim, de ano novo? O teu Natal, eu falei, isso está um pouco postergado, o que faz com que o Brasil teve uma recuperação, mas ela não foi parecida com os outros países. Os outros países cresceram mais do que o Brasil nesse momento, mas o fator preponderante é isso. Né? Quando a gente olha muito a Europa, em cada geografia, a gente vê momentos diferentes. Então, Miami tendo um pouco mas mais... é geografia ou é cultural, vamos dizer? É da pessoa que treina? Acho que a turma... O brasileiro tem mais medo de voltar para a academia? Não. Eu acho que impactou mesmo o bolso. Acho que são 3 coisas. Bolso, porque GPMs, mais aumentos de imposto, mais a própria história de você ter aí, como é que chama, a alimentação mais cara, energia elétrica mais cara, tal. Isso a gente ficou com uma renda um pouco menor. Tá. Junta com isso, né, influência Omicron, é lógico que você vai ter uma velocidade um pouquinho menor que os outros países, né? Eu tenho um retardo, a gente vê que assim, agora já está melhorando de novo, né? Agora, Edgar, você entrou para um ramo que não há dúvida, né? A saúde mental e física, né? É uma coisa cada dia mais importante. Acho que com essa Covid, as pessoas se conscientizaram de que não tem mais saída a não ser você cuidar de si mesmo nesses 2 aspectos. Mas eu quero falar com você
sobre isso no próximo bloco. Gente, tem mais conversa com o Edgar Corona, fundador e CEO do Smart Fit, já já. Fique conosco. Voltamos com o Edgar Corona, fundador do grupo Smart Fit, nosso entrevistado do Show Business de hoje. Edgar, a gente estava conversando aqui no intervalinho sobre pessoas, contratação de pessoas. Nessas mais de 1.000 unidades que você tem, como você engaja todo mundo no seu projeto? Eu acho que tem uma história de propósito. A Smart tem uma característica um pouco diferente, Sônia, porque boa parte dos líderes, da turma que comanda a empresa, veio muito do chão de fábrica, veio muito da recepção, de professor. Quer dizer, o meu diretor-geral era professor, a menina que toca o peru na parte técnica era uma professora de Minas Gerais, a menina que toca a Smart do México, a CEO do México, era professora. Tem plano de carreira quase. Eu acho que, na verdade, assim, a gente tem uma cultura de aprendizado, né, de desenvolvimento. A gente investe muito em gestão de gente, em indicadores claros e simples para cada unidade. A gente acha que cada unidade é uma célula e essa unidade ela é focada em entregar um NPS alto, ou seja, um cuidado com o cliente, que você faz... O que é NPS? Eu só conheço NPS. É o Net Promoter Score, é a nota que o teu cliente dá. Quer dizer, cada cliente que vai para a Smart, cada 3 meses, ele recebe um e-mail depois de ter estado na unidade, para dizer como é que foi a experiência dele. E se tiver alguma nota baixa, esse gerente tem que ligar para o sujeito e entender o que aconteceu. Então, um sistema... Entendi. Então, o cliente fala assim, não, olha, eu não gostei do jeito que ele colocou... a manutenção está ruim, o ar-condicionado está quente, a recepcionista, quer dizer, então a gente começa a detectar, por exemplo, em uma determinada unidade, começa a chegar, porque todo dia a gente aborda 20, 30 clientes. Manhã, tarde e noite, divide por área, né, por horário. Aí e divide por área também, recepção, manutenção, atendimento de professor, etc, etc. Se ele bota na nota baixa, a gente pede... cada academia? Em cada academia. Você abre o sistema... 30 clientes em cada academia? Cada academia por dia recebe um e-mail. Aí a gente tem isso aí, isso entra para um sistema, a gente vê as notas e tudo que está com nota muito baixa, com uma reclamação, a gente tem que entender o que está acontecendo. E a gente pode detectar que tem uma menina na recepção ou um menino na recepção que é o caminho de entrada na recepção ou na sala de musculação, para o sujeito, vamos escalar dentro da empresa, que está num dia ruim, ou que está mal, vamos dizer, mal orientada, que a gente pode trazê-la para um... Ela está com problemas pessoais, carregando nos outros. Mas assim, nós estamos com um problema lá, precisamos abordar, precisamos entender esse assunto e resolver. Então, isso faz com que a nota pontualmente vá subindo, a gente tem o melhor NPS do setor no mundo hoje, né, em termos de entrega de serviço nesse tamanho de organização, né, com 14 mil colaboradores, tá certo? Porque, deixa eu entender seu negócio. Seu negócio é basicamente investimento em tecnologia, em aparelhos, né? Isso. Em localizações. Isso. E investimento em pessoal. Gente. Né? Não, você formação de pessoal. E aí você precisa engajar O que é mais pessoas. complicado? Eu acho que o mais complicado é você formar esse time, porque quando você tem o sujeito que sabe, quando você tem uma pessoa que sabe o que vai fazer e está engajado, você precisa de menos nível de supervisão. Então, todo esse processo acaba resultando numa organização muito mais eficiente, né? Muito mais horizontalizada. Né? O gerente da loja ele tem lá uma métrica de entrega, né? E essa métrica é como é que a equipe dele está engajada, como é que, vamos dizer, o cliente dele está satisfeito e, em cima disso, a gente vai fazendo os ajustes e vai dando informações, treinamentos, motivação, a gente vai melhorando esse sujeito, né? Então, na hora que vocês entrevistam alguém que queira trabalhar no grupo, qual é a orientação que você dá para os entrevistadores? É olhar basicamente o quê? Tem um processo de entrada, porque entra muita gente de muito lugar, entra muita gente até com o primeiro emprego, uma recepção, um professor que acabou de se formar. A gente olha muito os valores, tá certo? A crença, o propósito que esse cara quer fazer de vida, né? Quer dizer, normalmente quem faz educação física quer melhorar a vida de alguém, melhorar o mundo e tudo. Então isso é importante para a gente, porque você precisa gostar de cliente, né? De gente. De gente, né? Você está cuidando de gente, você está tratando com gente. Então, esse é o primeiro. A técnica,
às vezes a escola não foi tão boa, foi boa, a técnica a gente ensina. Então, Você consegue... Nós temos um núcleo muito bom de gente muito preparada que formata os treinos online, treino por app, treino presencial, inovações. Hoje nós criamos uma universidade que a gente pega interna, com uma pós-graduação interna também, que a gente está validada pelo MEC, que custa um valor substancial, que hoje nós temos 300 dessa turma de sala de musculação, 300 professores fazendo a pós-graduação. Ao mesmo tempo, esse pessoal entra numa rede neural e eles entram dando contribuições e trabalham tópicos diferentes. Então, hipertrofia, emagrecimento, etc. Então, tem uma contribuição, você tem onde abordar parte técnica e a parte de gestão também. Então, umas rodas do aprendizado, todas as teorias do Lencioni, do Simon Sinek, vídeos que você põe para discutir, fala, tem esse formato, o que você acha disso, tal. Então, você tem curso de formação que sai da base e a gente está formando, na realidade, um ser humano preparado para sair do Smart e dirigir qualquer organização. Edgar, você tem, não sei se você teria esse dado aqui, mas, enfim, se tivesse, eu gostaria que você compartilhasse. Qual que é o turnover de vocês? Nós temos um problema de turnover de recepção. Tá. O professor com a gente fica, como é muito horizontalizado, ele fica uns 3 anos e meio, 4 anos com a gente. Acho que essa é a média pré-pandemia. Né? Pandemia, acho que a coisa deu uma desarrumada, porque ficou fechado. O jeito, vai ter que calcular isso. Mas é mais ou menos isso aí. A recepção, via de regra, a menina é muito boa, bem treinada, então, volta e meia, alguém vai lá e contrata. Rouba. Acaba tendo, fala, você é ótimo, tal, atende bem, bom sorriso, né? Vem trabalhar comigo, né? Então, a gente tem, o que é bom também, né? Que é bom que assim... Você faz alguém crescer, você proporciona um crescimento. Para os próximos tempos, eu não quero falar em anos, porque a Covid, como a gente sabe, ensinou a gente, na prática, sobre o imponderável, sobre o que você não consegue projetar. E é o que estamos vivendo. Você tem condições de fazer alguma projeção para onde vai o grupo, do que mais? Aliás, gostaria também que você acrescentar mais uma pergunta. O que você pensava sobre o grupo antes da Covid e agora pensa diferente? Não, eu acho que esse é um cisne negro, né? A história do Nassim Taleb, que o livro ele fala assim, ninguém prevê e vê isso aí. Eu acho que teve aí um momento, teve um lado muito ruim, né? Porque a gente perdeu muito caixa, né? Vinha acelerando, tá certo? Então, tinha obras sendo concluídas, e como você não tinha muito horizonte de quando... O problema maior de Covid foi quanto tempo vai durar, quanto tempo você vai ficar fechado, né? Porque, é isso que eu estou falando. Até hoje a gente não sabe. Pois é, mas eu acho que assim, a gente vendo outras geografias, assim, a primeira fotografia hoje, assim, em alguns mercados já voltou e voltou muito forte, por causa dessa preocupação de quem, vamos dizer, estava mais saudável, sofreu menos, tá certo, com a doença, sinistrou menos, então essas comorbidades atrapalharam mais, a prática aumenta a tua resistência para, então isso é um negócio importante. Então, a gente olhando para isso, quando aconteceu, o mercado deu uma depuradinha, a gente tem um espaço maior para poder crescer. E do outro lado, nós estamos comentando agora no último bloco, que as pessoas vão procurar mais, estão mais saudáveis, nós precisamos suprir essa oferta na América Latina, porque... De saúde. Eu me lembro quando nós fomos para o México, lá tinha alimentação, você pensa em fazer alguma coisa? Nós temos lá uma área, um negócio chamado Smart Nutri, que é um app que você bate a fotografia do prato e ele te diz o que você está comendo, não está errado, e tem uma balança na unidade, nas Smarts, né, estamos pondo em todas elas, que te dá o percentual de gordura, quer dizer, uma vez por mês, não mede toda hora, senão o cara começa a fugir da balança, né? Mas juntando tudo isso, a gente tem um app muito consistente, né, em termos de treinos, tá certo? E agora o app começa a cobrar o retorno, fala, Sônia, onde é que você estava? Você não veio hoje, você não aumentou carga. Então, tem todo um trabalho para ajudar o professor de sala. Isso tanto na Smart Fit como na Biorritmo? Ele precisa ajudar o professor de sala, tirar ele da tarefa burocrática para ele dar o que ele tem de melhor. E o de melhor nós estávamos comentando assim, o sujeito fala, não, põe a carga, corrige o exercício, põe o cara na máquina certo, porque executar o exercício, se você errar um pouquinho a posição, o resultado é um pouquinho pior, né? Então,
ter essa consistência de entrega. De lesão, né? Mas é direito, né? Pode machucar a coluna, pode não sei o quê. Então, quando você está treinando um pouco mais forte. Na máquina, ele já está mais protegido. Mas o que é o desejo? O desejo é tentar entregar numa low cost o serviço de uma high-end. O sonho é, o sujeito que está, vamos dizer, pagando os seus R$100, ele falou, cara, eu tenho um serviço espetacular. Eu acho que a tecnologia ajuda muito isso. Vai acontecer. Eu tive uma oportunidade, um presente, de conversar com o Divesh Makan, que é o cara do fundo Iconic, né? E ele é o que investe para... Ele é o sujeito que, vamos dizer, que concentra investimentos do Zuckerberg, do Jack Dorsey, etc. E ele investe num monte de empresas muito interessantes. Então, como ele está vivendo o Silicon Valley, ele falou, como é que você vê esse negócio de academia? Ele falou, eu tenho um negócio aqui para medir curva metabólica, açúcar no sangue, que está ligado com o relógio, e a máquina vai transmitir quanto você levantou de carga, o que você fez, etc., de exercício. Bom, tudo isso aqui são, assim, o 5G ligado com... vai permitir para a gente fazer o que a gente não conseguia fazer há 15 anos atrás, que é pegar, vamos dizer, entregar uma qualidade excepcional, né, melhorando a saúde da população, a um ticket de R$100. Esse é o sonho que nós estamos trabalhando para. Edgar, será que vai chegar algum dia que a máquina vai poder fazer o exercício por mim? Você lembra que tinha uma que fazia, que tinha elétrica, uns 10 anos atrás, né? Não, eu acho que tem, assim, muito eficiente. Então, tem muita coisa aí que melhora, mas acho que nós ainda vamos ter que sofrer um pouquinho, pelo menos para gastar um pouco das calorias na sua. Bom, cara, estamos chegando aqui no fim do Show Business, está terminando por aqui. Eu queria te agradecer essa aula que você nos deu. Obrigado pela oportunidade. E vou convidar você para voltar de novo, assim que essa pandemia, a gente tirar essa pandemia do meio do caminho. Porque eu acho que você vai ter mais novidades e rezando para essa máquina milagrosa que eu não tenha que malhar. Então, Sônia, eu agradeço muito e vou dizer para você o seguinte, vou ter outro desafio que é levar você para uma das nossas lojas. Aí. Então, vai ser um prazer ter você lá dentro. Obrigado pela oportunidade. Namastê. Obrigada. Obrigado. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, direto dos estúdios da Band aqui em São Paulo. Até lá!